Bem, eu não sabia muito bem como iniciar, como contar tudo em primeira pessoa, como contar que uma criança não merece viver com o peso de ser adulto. A verdade é que, apesar de não merecer, isso acontece e por isso é que eu vou contar aqui em primeira pessoa. Para me conheceres melhor, o meu nome é Estrela Catzan, tenho 38 anos e Katzan é um nome vulgar, sim. Vem da parte do meu pai e Katzan porque tenho descendência de Israel e a bandeira de Israel, como é uma estrela, então daí o meu primeiro nome, Estrela Katzan. E bem, como eu estava a dizer, eu tive um início de vida um pouco atribulada. Irei-te aqui contar na primeira pessoa então o que é ser agora uma mulher que cresceu órfã, sem mãe, sem pai, hum, como foi crescer num colégio interno e como é que depois, com 17 anos, a vida me pôs à prova uma segunda vez, mas isso será para o próximo episódio. Então, vamos partir do início. Eu nasci em Lisboa, a minha mãe estava cá no norte, o meu pai estava em Lisboa, eles conheceram-se lá, eu nasci lá, e depois a minha mãe separou-se do meu pai, por motivos que eu não vou agora aqui contar, sentiu-se mais segura cá no norte, que eu sou do norte do país, norte de Portugal, sentiu-se mais segura e veio para cá comigo de bebé. Então ela criou-me sozinha e do que eu me lembro, hum, apesar de ela ser sozinha, hum, ela tinha um cuidado extremo comigo. Desculpem que ainda me custa um bocadinho falar sobre. Ela eu trabalhava há dias, não é, fazia a limpeza de casas de senhoras, e eu recordo-me que era pequena e ia sozinha para a escola. Ainda era bastante escuro e eu recordo-me de ficar sentada à porta de casas ao lado da escola até que ficasse de dia para para eu começar então a escola, não é? Porque eu quando chegava lá não tinha ninguém, ia bastante cedo. A minha mãe, acordava-me bastante cedo para que eu não ficasse a dormir em casa, não é? Já que ela saía também bastante cedo. Bom, então são assim poucas as memórias que eu tenho vagas, porque a minha mãe faleceu. Eu teria cerca de 6, 7 anos, eu estava no primeiro ano letivo e, ela desenvolveu uma doença, acabou por cegar, ficar cega, hum, e depois vir a falecer com um tumor na cabeça. Hum, do que eu me lembro também, lembro-me de, depois que ela cegou, já não conseguia estar só comigo em casa, sozinha, não era seguro. Então ela foi para a casa dos meus avós maternos e nós ficámos lá a viver. Mesmo ceguinha, ela cozinhava, eu relembro de pegar numa cebola, picar para ela fazer o estrugido, fazer o refogado. Lembro-me dela pedir-me para ir fazer compras, dava-me as moedas e eu ia fazer compras. Hum, Lembro-me à noite, antes de dormir, ela fazia
um exercício comigo que era para me ensinar as horas e ela dizia-me sempre: se o ponteiro pequeno estiver nas 4 e o ponteiro maior estiver nas 12, que horas são?" Ela fazia esse tipo de exercício comigo. Apesar de estar, mais débil, ela teve sempre esse cuidado. Hum, Ela tinha o cuidado também para que eu comesse a comida toda que estava no prato. Hum, então são as memórias que eu tenho. Peço imensa desculpa estar ainda super emocionada. São memórias que ficam, para toda uma vida. Hum, e bem, são assim memórias muito vagas. E agora vocês perguntam-se: "Estrela, mas, ok, a tua mãe estava débil e o teu pai nunca te procurou?" Eu relembro também que enquanto ela era viva, eu cheguei a ter a visita dele uma vez, salvo erro, mas foi uma visita muito, muito conturbada. Lembro-me do meu pai aparecer, vir tentar-me ver, mas houve muita discussão. Eu lembro-me que eu não sabia bem o que é que estava a acontecer, mas com o sistema nervoso lembro-me de vomitar. Não sei se vos acontece quando ficam nervosos, dar aquela vontade para vomitar, então isso acontecia, portanto, isso ficou gravado na minha memória também. E depois, mais lá à frente, eu conto-vos como é que foi depois a aproximação do meu pai já adulta. Bom, então, tudo tem um início. O meu início é este, é dizer-vos que cresci órfã, a minha mãe foi para a casa dos meus avós e depois à morte da minha mãe eu fui internada num colégio interno. Não porque os meus avós, não me queriam, muito pelo contrário. A minha avó foi a minha mãe, a minha segunda mãe, primeira mãe, a minha avó foi tudo, minha avó materna. E ela, se o fez, foi por ter demasiado amor a mim, e por, querer me cuidar. Eh, Portanto, este será um bocadinho, o meu primeiro episódio aqui pelo YouTube, para que vocês me possam conhecer então um pouquinho melhor, entenderem que uma criança, ou seja, na idade, de 5, 6, 7, 8 anos, uma criança registra tudo, ok? Ela fica com tudo registado e eu acredito que é na infância que depois, nós desenvolvemos a nossa personalidade, ok? E eu sei que muito de algumas crenças que eu tenho ao dia de hoje vêm daí, da infância. Portanto, eu pensei muito antes de vir aqui fazer este vídeo, colocar aqui no canal, não por, ser uma história triste, não é por isso. Eu não queria era que sentissem pena, nem queria que pensassem que este vídeo vem para falar de uma história muito triste. Não, não é isso. Eu sei é que poderá e existe várias pessoas no mesmo contexto de que eu e provavelmente tu ainda estás calada, ainda não conseguiste colocar cá para fora essas dores, e eu estou aqui a contar-te a minha história, a abrir-te o meu coração, para tu saberes que não estás sozinha, não és a única, o único, hum, e se te identificares comigo, eu sei que vais gostar de toda a jornada da minha vida até ao dia de hoje. Sei que te poderei ajudar também
aqui a nível de desenvolvimento pessoal, ou seja, quais foram as ferramentas que me ajudaram neste percurso, ok? Portanto, é isso que podem esperar aqui no meu canal, é a minha história nua e crua, sem roteiros, esta sou eu. E vamos passar aqui uma conversa boa, uma conversa natural, fluida. E se gostares então deste conteúdo, eh, peço-te que apoies aqui o meu canal para eu vir-te com mais episódios, capítulos da minha jornada. Espero que tenham gostado. Um beijinho, Estrela Katzan.